Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, mais uma vez, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí a notícia de última hora, fumaça branca aí na chaminé da Vila Belmiro. O Santos tem um novo treinador e ele é Odair Hellmann. Saiu agora por volta das 6 da tarde, inclusive estou com a matéria aberta aqui do UOL, às 6h06, foi atualizado às 6h19, que o Santos anuncia o técnico Odair Hellmann até o fim de 2023. Ele tem 45 anos, foi bem avaliado por Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do Peixe. E aí a nota do Santos. O Odair Hellmann, novo técnico do Santos FC, ele foi anunciado na tarde desta quarta-feira, 16, pelo presidente do Santos, Andrés Rueda, e pelo coordenador esportivo do clube, Paulo Roberto Falcão. Ele tem 45 anos e foi auxiliar técnico na conquista do ouro olímpico para a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O novo comandante do time santista estava no Al Ahly de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o contrato com o Peixe vai até o final de 2023. Falcão começou hoje o trabalho no Santos, já procurou os representantes de Odair e a negociação foi fechada rapidamente. O Peixe tinha outras opções, mas queria um comandante ainda nessa semana e não esperou mais pela resposta de outros profissionais sondados, como o argentino Juan Pablo Veivoda do Fortaleza. O Odair Hellmann estava no Al Ahly, já foi cogitado no Santos outras duas vezes, inclusive a gente já falou dele em algum momento aí entre troca de técnico nesse ano. Em ambas as oportunidades, o treinador não teve como deixar os Emirados Árabes Unidos por compromissos contratuais ou pessoais e agora o namoro virou realidade. Ele é natural de Santa Catarina, começou a carreira como técnico profissional no Inter no fim de 2017, após trabalho vencedor nas categorias de base do Clube Gaúcho. Em 2020, ele foi para o Fluminense e saiu em dezembro, quando recebeu a proposta do Al Ahly, considerada irrecusável financeiramente. E por último, eles fecham a matéria com: o Santos viu Lisca pedir demissão em setembro e terminou o Campeonato Brasileiro com Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, como interino. Desde então, o Peixe recebeu o não de treinadores como Marcelo Bielsa e Sebastião Becassetti e agora fechou com o Odair. O Globo Esporte anunciou às 6h07 também, falando a mesma coisa, que ele estava livre no mercado, que o anúncio foi feito pelo Rueda e pelo Falcão. Aí o presidente Rueda está falando que é fruto de um trabalho do Falcão com o Santos Futebol Clube. Está confirmado, é nosso treinador e em breve estará aqui para assinar. E aí o Falcão complementa, quando ele vem com mais 3 profissionais. A gente teve a possibilidade de dividir a opinião em relação à contratação de um profissional como o Dair, que certamente vai ser um profissional de muito destaque no Santos. E daí fala que ele foi treinador do Rogério Micali no Rio 2016 e que ele já passou pelo Flu e pelo Inter. Tá aí, beleza? Aí tem algumas opiniões, né? Então, aqui no UOL, a opinião do colunista Vitor Guedes. Sem DNA ofensivo, o Odair Helma chega ao Santos já de aviso prévio. Em tese, até o final de 2023, o treinador do Santos. E ele diz o seguinte: o que exatamente Falcão fará no departamento de futebol e quanto tempo Helman ficará no cargo é impossível afirmar. O Santos de Rueda tem se notabilizado por triturar técnicos bons, médios, regulares e péssimos sem qualquer parcimônia ou critério. O que é óbvio que o Santos não tem grana, orçamento nem elenco para competir com seus principais rivais estaduais e nacionais em 2023. E isso não é culpa do Odair. Também é evidente que o estilo que o Odair Helma teve os seus melhores trabalhos no Inter e no Flu assemelha-se muito a Fábio Carille e Jair Ventura, treinadores rifados no Peixe por não armar as suas equipes a Santos de Pelé. Todo time de futebol pertence à sua torcida e não tem lugar de fala em relação ao Santos, mas me permito avaliar que faz muito mais mal do que bem ao Peixe ser refém do DNA ofensivo sem ter dinheiro para montar um elenco à altura, por exemplo, do Flamengo, atual campeão continental, ou do Palmeiras, campeão brasileiro e paulista. Carille, muito criticado, conseguiu tirar o Santos da zona da degola e manter o time no meio da tabela, e o Odair Helma tem condições de fazer um trabalho muito parecido. Se não é isso que a torcida quer e aceita, o Odair já chega de aviso prévio como chegaram Carille e Jair Ventura. E aqui eu vou destacar duas coisas importantes, né? Primeiro, ele levanta que o Santos não tem dinheiro para ter um time do nível tão alto, que é verdade. Ele fala que o estilo do Odair Helma é muito parecido aí com os estilos mais do Carille e do Jair Ventura, e que o Santos é refém do DNA ofensivo, e eu concordo com ele, cara. Eu acho que a gente é muito refém tem que ter o DNA ofensivo, porque a gente teve os esquadrões, né, na década de 50 e 60, com Pelé, que eram espetaculares. Aí a gente teve um time com Diego e Robinho, que jogava bem no ataque. A gente teve um time com campeão, o vice de 95, com o Giovanni, Jamel, Camanducaia e Marcelo Passo, que jogava bem ofensivamente. Aí a gente teve os times de Neymar e Ganso, que também eram bons ofensivamente, e daí parece que o Santos só brilha e conquista quando tá
nessa questão de jogar para frente. E eu acho que é muito em função de momento, dinheiro, é outra coisa, sabe? E eu acho que nesse momento a gente tem que ter um time bem montado, acertadinho, redondo. E, inclusive, eu tenho uma opinião minha que é a seguinte: a gente tem que se propor toda missão dentro de casa, jogando na Vila. A missão número um qual é? Ganhar o jogo. A missão secundária qual é? Não perder. E quando a gente jogar fora de casa, a missão primária é não perder, e a missão secundária é ganhar quando possível, sabe? Então, tipo, com isso, a gente consegue brigar do meio para cima, sabe? Desde que o time seja arrumado, jogue certinho para fazer isso. Espero que o Odair Helman seja esse cara. Vamos lá. Tem a coluna do Milton Neves do UOL, que ele tá falando que o Odair Helman é o primeiro golaço do Falcão pelo Santos. Eu não gosto muito da opinião do Milton Neves, porque ele fala demais, sabe? É um cara que fala muita abobrinha, muita baboseira. Não gosto, de verdade. É, enfim, ele fala que o Odair é um técnico top de linha, que fez um trabalho muito bom no Inter, depois deixou saudade no Fluminense, e que o Odair ele é conhecido por fazer mais com menos, que é o perfil que interessa ao Santos no momento. Isso é uma observação interessante. Diário do Peixe também falando que o Odair Helman é o novo técnico do Santos. É, informação no Rueda, informação no Falcão, tudo que a gente já viu ali nas outras matérias. Aí no Diário do Peixe a gente tem a seguinte matéria. Primeiro dia de Falcão tem tour pelo CT técnico e encontro com ídolos. Falou que ele iniciou os trabalhos nessa quarta, que chegou ao CT a no meio da tarde e foi conhecer as dependências do seu novo local de trabalho. Que no CT ele reencontrou dois ídolos do Santos, o ex-volante Clodoaldo, contemporâneo de seleção brasileira no meio da década de 70, e o ex-atacante Serginho Chulapa, parceiro na Copa do Mundo de 82. Ao lado do presidente Rueda, Falcão anunciou a contratação do técnico Odair Helman para a próxima temporada, que na quinta o técnico será apresentado oficialmente. Na quinta, o Falcão será apresentado oficialmente, mas já deixou a primeira mensagem ao torcedor do Santos. Estou muito feliz, agradecido e vamos procurar fazer aquilo que seja dentro das nossas condições o melhor que for possível para o Santos, afirmou o Falcão. Aí a gente tem aí na tribuna de Santos, após aval do CG, Santos fecha a contratação de Odair Helman, que ele fechou tudo com o Falcão, né? Eu tô lendo a matéria enquanto a gente está falando aqui, gravando o vídeo, né? Falou que comandou o Inter na temporada 2019, levou o time do Beira-Rio ao vice-campeonato da Copa do Brasil. No Brasileiro, o Inter terminou em sétimo, com 57 pontos. Aí, no final do mesmo ano, ele foi para o Fluminense. Aí, ele foi até a final do Campeonato Carioca e perdeu o Flamengo do Jorge Jesus. Aí, foi até o meio do Campeonato Brasileiro, quando o Ozil convenceu ele para o continente asiático. Em 50 jogos, o comando Fluminense Helman teve 24 vitórias, 12 empates, 14 derrotas com 56% de aproveitamento. O time marcou 75 gols e sofreu 47. Isso é espetacular, leva a gente para Libertadores. Se ele conseguir ter essa porcentagem, tá espetacular para a gente. Vamos lá. Aí eu tô lendo agora a Wikipedia. O Odair Helman nasceu em Saleta em 22 de janeiro de 77, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como volante, que agora comanda o Santos. Aí fala que ele foi auxiliar técnico, que ele foi revelado no Inter, passou pela escolinha do Clube 91, em todas as categorias de baixo, chegou profissional, atuou entre 97 e 98, e daí depois foi Fluminense, América do Rio, Brasil de Pelotas. Atuou num time da Suécia e num time de Hong Kong. Aí ele se aposentou porque teve um acidente em 2009 com o ônibus do Brasil de Pelotas, 3 pessoas morreram e ele anunciou a aposentadoria dele aos 32 anos. Carreira como treinador, assistente auxiliar técnico. Chegou ao Inter no final de 2009, tendo sido assistente técnico do time juvenil de 2010 e 2011 e das equipes sub-20 em 2012. Aí virou auxiliar técnico da comissão permanente do grupo profissional em 2013, tendo trabalhado com Dunga, Abel Braga e Diego Aguirre, entre outros. Em paralelo ao Colorado, chegou a ser auxiliar de Rogério Micali na seleção brasileira sub-23 durante as Olimpíadas de 2016, quando o Brasil levou o ouro pela primeira vez. Em 2015, o Odair treinou interinamente o Inter em 2 partidas após a demissão de Diego Aguirre. Depois treinou o time interinamente ainda em 2017 na Copa do Brasil, vencendo o Palmeiras por 2-1. Na ocasião, Antônio Carlos Zago havia sido demitido. Logo depois veio Guto Ferreira, que ficou na equipe colorada por quase 6 meses. Mas ainda em novembro de 2017, Guto foi demitido e o Odair assumiu interinamente outra vez para as 3 partidas finais do time na Série B. Tendo apresentado um bom desempenho com o empate dos vitórias, sendo vice-campeão da Série B, aliado à recusa de Abel Braga no dia 25 de novembro de 2017, ele foi efetivado como técnico do Inter para a temporada 2018.
Aí ele liderou a reconstrução do futebol do clube na elite brasileira, terminando a Série A em terceiro lugar e assegurando uma vaga na Libertadores de 2019. No dia 24 de julho de 2019, Odair atingiu a marca de 20 meses no comando do Colorado, sendo assim o técnico mais longevo do time em 40 anos, feito que não ocorria desde Rubens Minelli, que é da década de 70. Em 10 de outubro, após derrota para o CSA pelo Brasileiro, o quarto jogo seguido sem vitória foi demitido. Aí no dia 11 de dezembro de 2019, foi anunciado como técnico do Fluminense até o fim de 2020. Começou bem no Carioca, conquistando vitórias sobre Cabo Friense, Portuguesa, Bangu, Flamengo e Botafogo durante a Taça Guanabara. Foi considerado um dos melhores técnicos da competição, apenas empatando com o ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Conquistou a Taça Rio, foi vice-campeão do Carioca. Apesar das eliminações da Sul-Americana e Copa do Brasil, o Odair fez uma boa campanha no Brasileiro, fazendo o clube brigar na parte de cima. Aí foi para o Al-Ahly no dia 7 de dezembro de 2020, assumiu a equipe dos Emirados Árabes e agora com o Santos. Aí tem aqui um resumo das estatísticas. Ele foram 122 jogos no Inter, com 65 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, em aproveitamento de quase 61%. No Fluminense, 50 jogos, 24 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 56%. E no Al-Ahly, 55 jogos, 20 vitórias, 19 empates, 16 derrotas, 56%. E como jogador ele foi campeão gaúcho de 97, com o Fluminense campeão brasileiro da Série C de 99, no Remo, campeonato brasileiro da Série C de 2005 e como treinador do Fluminense na Taça Rio 2020. E é isso. Aí abri aqui o Transfer Market, falando que a formação preferida dele é o 4-2-3-1, que ele tem 45 anos, que a média de tempo de treinador dele é 1,1 ano, o que já é muito mais do que a gente está acostumado no Santos. Aí fala aqui dos dados dele, né, da quantidade de jogos, e daí fala dos pontos por jogo, tem informação da tabela completa aqui, média de gols no Al-Ahly, feitos 1,57, sofridos 1,38. No Inter ele teve média de 1,33 feitos e 0,84 sofridos, que é muito bacana. Então tem bastante informação aqui, as informações positivas, estatísticas positivas. Abri o site Ogol também para dar uma olhada. Tem aqui os últimos resultados aqui do Al-Ahly, uma média bem boa. Estou abrindo mais aqui, estou tentando ver se eu consigo enxergar a matéria do lance. Bastidores do Santos. O Odair Helma virou plano A após a chegada de Falcão. Peixe teve outros nomes em pauta, mas conexões entre o novo técnico e o homem forte de futebol ajudou no desfecho do negócio. É uma matéria do Fábio Lázaro e do Rafael Oliva. Feito agora, 7h50 da noite. Eu estou gravando quase 9h30. O Santos tratava o Odair Helma como favorito para assumir o comando técnico da equipe em 2023, mas isso só se tornou realidade após a chegada de Falcão para o cargo de coordenador esportivo. Sonho antigo, a diretoria já tentou contratar o treinador em 2 oportunidades neste ano, porém só concretizou o desejo agora, nessa quarta, dia 16. Nas outras tentativas de trazer Helma foram alegadas questões pessoais, que mantinham nos Emirados Árabes, como os estudos da filha no país e investimentos pessoais. A essa altura ele já tinha se desligado ao Al-Ahly, seu último clube antes do Santos. O treinador e Falcão, novo dirigente santista, possuem conhecidos em comum no ciclo de amizades, que deram boas referências de Odair ao ex-jogador da seleção. Falcão, então, deu o aval para o negócio seguir, se reuniu com pessoas do futebol do Santos na manhã de hoje e na última terça já tinha feito contato com pessoas próximas ao técnico. Falcão e Odair possuem algumas coincidências, inclusive. Ambos são catarinenses, além de serem ex-jogadores e treinadores do Inter. Aí está escrito que o Santos tentou outros nomes. Outro cogitado pela diretoria santista foi Maurício Barbieri, ex-técnico do Bragantino, que foi demitido após o fim do Brasileiro. O nome do treinador sofreu resistência interna, dificultando a possibilidade de viabilizar o negócio. E o Santos também não quis esperar a decisão final do argentino Vojvoda do Fortaleza sobre seu futuro e descartou qualquer tentativa com o profissional, apesar de tratá-lo como plano A em algum momento. Ele é desejado por clubes como Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. O nome de Cuca foi outro a ser cogitado, mas no primeiro monitoramento o treinador já rechaçou a possibilidade de retornar ao Santos. Ele pretende curtir a família em Curitiba após deixar o Galo. Aí já tem uns bastidores, trabalha um pouco mais. A gente já consegue tirar um pouco mais de informação. SofaScore, 45,35% de vitórias, 28,49% de empates e 26,16% de derrotas. Pontos por jogo, 1,65, 172 jogos. Melhor performance foi pelo Inter,
em termos de média de jogo. Daí depois o Fluminense um pouquinho abaixo, o Al um tanto mais abaixo, mas aí a gente também desconhece a realidade aí do futebol árabe para entender, né, dos Emirados Árabes. Mas a gente consegue ter noção, e assim, são números daquilo que eu falei. Se ele conseguir essas médias, a gente consegue brigar por Libertadores, né? Então, aí eu trouxe uma matéria aqui do site Bola VIP, e esse aqui eu tenho um pé atrás em relação, porque eles jogam muita coisa para a gente clicar e ficar olhando. 77 Partners define Odair Helm mais um como fichas para assumir o Vasco em 2023, e que o Globo Esporte divulgou informações sobre os dois nomes. E daí que o diretor desportivo lá, o Paulo Brax, que foi aquele que recusou o Santos, falando que vai ter boas notícias e que vai ter um grande aporte financeiro, que deve ter bons nomes e tudo mais. Antes de definir quem chegará ao elenco, o primeiro movimento do clube deve ser a definição do treinador. Conforme a apuração, dois nomes estão no radar do time, o Darren Helm e Thiago Nunes. Os dois foram procurados e tiveram conversa com o Vasco. O treinador Jorginho, que comandou a equipe na reta final da Série B, não deve ficar no time. A gente já sabe que não. E Odair Helm e Thiago Nunes, nomes fortes no momento. Essa matéria foi publicada dia 7 de novembro. Hoje já é dia 16, muita água rolou por baixo dessa ponte. E agora a gente sabe que o Odair Helm é o técnico do Santos. Olhando pelo momento, pelo que esse treinador já fez, é um bom nome, perdão, e é bom que o Santos definiu logo, sabe? Então, assim, acabou o campeonato, no começo da semana a gente já definiu o nome do coordenador esportivo e no meio da semana a gente já está com o técnico definido, sabe? Então agora a gente pode fazer o planejamento, o Falcão e o Odair podem trabalhar para definir quem fica, quem volta, quem chega, quem sai, quem que vai ser dispensado, quem que pode ser vendido, emprestado, e a gente tem uma definição melhor também dos reforços. A gente já sabe posições carentes, a gente precisa de um lateral direito e a gente precisa de um meia de criação. Essas duas são importantíssimas, e se o Santos tivesse que focar e falar assim, vou gastar todo o nosso dinheiro que a gente tem disponível, vou trazer só esses dois. Vai lá e traga só os dois titulares para arrebentar. Nada de aposta. Chegar e trazer os caras assim e falar, esses são os caras que vão fazer o time jogar. Aí a gente precisa de um atacante de ponta, isso é uma coisa que a gente precisa. A gente precisa de mais um volante, porque em princípio a gente só tem o Rodrigo Fernandes, que é bom naquela função ali de primeiro volante. E seria legal ter outro zagueiro, até por conta do Maicon nem sempre tá podendo jogando. Mas também vai muito de esquema de jogo, né? Dependendo do esquema de jogo, o Luiz Felipe vai bem, dependendo é péssimo, é difícil. Então vamos ter que esperar para ver se o Odair, o que ele vai aproveitar, quem que ele vai usar e tudo mais. E ter esses nomes fortes e assim, jogadores que não estão rendendo, que não estão entregando, que não servem nem para compor elenco, cara, e despachando. Então, não só os nomes que a gente já falou, Angulo, Jordan Júlio, Auro, Madison, não só esses, mas assim, Carlos Sanches é um que de repente, se desse para a gente rescindir o contrato, seria bom, porque não sabe, não tem mais aquele futebol, aquela presença. Alguns nomes assim aleatórios, sabe, assim que são jogadores. Às vezes vale mais você trazer aquele titular monstro para aquela posição e deixar os garotos tentarem crescer por trás, sabe? Lucas Barbosa é um jogador que tem algum potencial, o próprio Gabriel Pirani é outro jogador que tem potencial, o Ivonei jogou muito bem no sub-20 e ajudou a ser campeão paulista. Só que a gente precisa que um titular banque seja referência e esses caras cresçam ao redor dele, possam jogar junto para crescer, para aprender e possam ser reservas quando ele não estiver disponível, sabe? Então é nisso que eu iria. Eu iria atrás de dois nomes, um lateral direito e um meia, para trazer para os caras virem titulares arrebentar. E daí depois eu ia atrás de outras posições para complementar o elenco, porque complementar elenco você precisa de jogadores que não deixe cair tanto o nível, sabe? Mas em uma outra ocasião. E isso, por enquanto, a gente está passando dificuldade até porque a base não está bem certa. E quando eu digo a base, não é o futebol de base, a base do time mesmo, sabe? Então, é isso, galera. Temos o Lair Hellman. Diria que não é um nome ruim, é um nome interessante, é um nome com potencial e que já fez bons trabalhos, sabe? Então, e assim, é um nome mais sólido que o do Barbieri, pelo menos, né? Porque o do Barbieri muitas coisas assim que você não entende, que o negócio não funciona, momento do Bragantino esse ano, sendo que ano passado foi tão bem. Então, não sei, sabe? Assim, é aquela coisa. Talvez não fosse o ideal, até por conta dessa pressão do Santos. Aí veio o Helman,
dá uma sentada, ele parece ser um cara que, pelo menos os trabalhos são mais concretos, e ele durou mais também nos cargos, né? E é isso, galera. Obrigado por você que assistiu esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscrevam no canal, ative as notificações, avalie aí para você que ouve o podcast, avalie aí nos tocadores de podcast, dê as estrelinhas, dê as avaliações positivas e continue nos seguindo aí, vamos trazer sempre mais informações. Um grande abraço para cima deles. Até mais.